Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinei, professor de Geografia nono ano, e retomando as nossas atividades, hoje nós vamos explorar as conexões entre local e global, tá? Habilidade EF09G319 asterisco. Analisar a relação entre o local e o global e discutir a pluralidade do sujeito em diferentes lugares. Qual que é o objetivo dessa habilidade? O objetivo é compreender a relação entre o local e o global e que ela é fundamental para entender a complexidade do mundo moderno, tá? Analisem, essa análise ela revela nada mais nada menos que a pluralidade, a diversidade e a realidade de diferentes lugares, a diversidade do sujeito com o global, os impactos e as transformações do global sobre o local, ok? Um exemplo que eu vou dar para vocês, vamos falar em cima desse objetivo, vamos falar o que é local, vamos definir o que é local. O local refere-se a uma área geográfica específica, tipo, com suas características culturais, sociais e econômicas, ou seja, um lugar próprio. Já o global, ele amplia esse leque. O global ele apresenta uma escala mais ampla, envolvendo processos e interconexões de níveis mundiais. Tá? Lembrando que o local e o global não são opostos. Eles sim são relacionados para entendermos a transformação do global sobre o local, sobre o específico. Ok? Então, pessoal, partindo desse princípio que o local e o global não são opostos, vamos falar sobre diversidade. Um exemplo, aqui no estado de São Paulo, temos um bairro que chama Liberdade, ou seja, a arquitetura, a comida, ou seja, a culinária, a música, a cultura, são todas japonesas. Você chega lá, automaticamente você identifica, você vê as pessoas conversando na rua, o idioma deles. Então, isso é o impacto global num local, entendeu? Então, pessoal, existe sim um impacto global sobre o sujeito, sobre o local, tá? Partindo dessa tese, eu quero falar com vocês o seguinte, eu quero falar sobre comunidades locais. Comunidades locais, um exemplo, comunidade indígena. Sobre resistência e adaptações desses locais, tá? Tipo, um exemplo, preservação de identidade. Essas comunidades locais, elas buscam preservar a tradição, memória, expressões culturais, sabe? Os costumes deles de origem local. Também temos a inovação também e a criatividade, onde eles criam ferramentas para se adaptarem a essas atividades. Um exemplo muito simples, mobilização comunitária, os caiçaras, eles trabalham em forma de cooperativa, para quê? Para preservar os seus costumes, tanto de religião, tanto de pesca, tanto de alimentação, a forma de moradia. Isso seria uma mobilização comunitária, onde eles trabalham em cooperativas se adaptando a esses processos globais, ok? Bom, pessoal, partindo desse princípio que nós estávamos estudando sobre as resistências e adaptações locais, vamos falar sobre estudo de caso, tá? Aproveitando já, pedi para vocês estar fazendo uma pesquisa, tá? Sobre povos locais, sobre os indígenas, ribeirinhos e caiçaras, ok? Um exemplo de estudo de caso, artesanato indígena, tá? A produção artesanal da comunidade tradicional, com os costumes dele, com as roupas deles, a vestimenta, a dança, que elas são valorizadas no mercado global, gerando venda e fortalecendo a identidade do local, tá bem? Vocês vão falar para mim sobre agricultura familiar. São pequenos agricultores, tá? Que adotam práticas, tá? Sobre o desenvolvimento, conhecimento e saber se adaptar ao tradicional e ao inovador, tá? E também sobre os movimentos sociais, tá? Onde que grupos, né, marginalizados se organizam em níveis locais para reivindicar direitos e denunciar o impacto negativo da globalização em sua comunidade. Um exemplo, preservação da natureza, preservação da aldeia indígena, preservação das terras indígenas, ok? Então, nono ano, partindo dessa relação entre o local e o global, eu quero que vocês façam uma pesquisa específica sobre comunidades locais,
sobre indígenas, ribeirinhos e caiçara, tá? A conclusão disso tudo, para que preciso que vocês façam essa pesquisa? Para quê? Essa análise, ela faz a gente ter o entendimento, a relação concreta entre o local e o global, que é fundamental para compreender a pluralidade do sujeito na sua experiência em diferentes lugares, tá? Ao reconhecer, ao entender essa complexibilidade, que é o trabalhinho que eu pedi para vocês aí, é possível desenvolver respostas mais eficazes a todos esses desafios contemporâneos que, promovendo a valorização da diversidade e a construção de soluções mais inclusivas e sustentáveis. Tá bom, pessoal? Essa é a conclusão. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e até a próxima.